De novo, bom dia para todo mundo. Boa tarde já, né? Já é 12h07 aqui no nosso relógio. Vamos lá. Semana passada eu pedi para vocês lerem, né? Verem o vídeo que estava lá no YouTube, porque a gente acabou não conseguindo ter a aula aqui no plural. E lá no vídeo falava-se ali, né? Deixa eu sair dessa tela cheia que eu não sei o que entrou. Eu falava sobre o começo do governo Vargas, né? Como é que foi o começo do Vargas após ali a Revolução de 30 durante o chamado governo provisório, né? O governo provisório termina ali com um pouco depois da revolta ali constituinte, né, de 1932, que pedia que se fizesse então finalmente uma Assembleia Constituinte para que pudesse haver novas eleições diretas no Brasil, certo? Uma coisa que é interessante ali é que o Vargas ele atende aos pedidos daquela revolta, né? Ele ganha a batalha contra as forças paulistas, mas ele atende a alguns pedidos que os paulistas fizeram, inclusive o de criar as eleições para a Assembleia Constituinte em 1933. Em 1934 ela é otorgada, existe uma nova Constituição no Brasil, a Constituição de 34. Nessa Constituição está previsto que o Vargas continue como presidente do Brasil até 1938, quando deveriam haver novas eleições e ele seria inelegível. Perfeito? A Revolução Constitucionalista aqui, ó, de 1932. Está bonitinho aqui e sublinhado. Não falei com vocês semana passada, que semana passada a gente estava lá no YouTube, né? Agora eu tenho uma mesa digitalizadora, então eu consigo puxar setas e fazer anotações aqui em tempo real para vocês. Tá? Isso vai ser maravilhoso. Bom, o que vai acontecer, né? Então, começam aí, a gente estava falando aqui do Levante de 1932 e o Vargas ele então está garantido, né, até 1968 no poder. A gente vai ver um pouquinho sobre como é que era o Brasil durante essa década de 30 para entender por que o Vargas vai conseguir instalar a sua ditadura no país, tá? Durante a década de 30, a gente sabe que o mundo estava muito doido, né? O mundo ele estava dividido. Estava dividido não, mas ele estava com uma série de problemas e de intentos acontecendo no mundo inteiro que são bastante interessantes, né? Lá na Europa a gente tinha a ascensão nazifascista, não é? Os governos totalitários europeus estão surgindo, a gente tem a ascensão comunista na União Soviética, a gente tem todo o projeto de poder ali dos Estados Unidos no pós-guerra, a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e no mundo inteiro vão começar a surgir, né, tentativas de resposta de como ter um Estado nesse mundo pós-guerra, tá? A gente viu, né, durante as nossas aulas como é que foi, por exemplo, a crescida de poder dos fascistas e dos comunistas ao longo da década de 30 na Europa, tá? Acontece que o Brasil ele não está separado do mundo, ele não é um país que está distante dessas questões. Na verdade, tudo aquilo que a gente viu que vai acontecer na Europa, em alguma escala também vai acontecer no Brasil, tá? No Brasil de 30, o povo, né, as intenções políticas vão estar divididas basicamente em dois partidos, tá? Os integralistas e os comunistas, tá? São basicamente esses dois grupos aqui que vão fazer a política de 30 aqui no Brasil, tá? Não a política no sentido que vão ser os que vão governar, mas a política no sentido de que eles vão ser os grupos em maior evidência aqui, beleza? O que são cada um desses partidos, tá? A Ação Nacional Integralista do Brasil, a ANI, ela era o partido de aspirações fascistas brasileiro, tá? Deixa eu pegar aqui. Como vocês podem reparar na foto que o próprio livro indica, o fascismo, né, o integralismo, ele se manifestava até esteticamente parecido com o fascismo italiano, tá? Era de clara inspiração nos governos fascistas. A gente percebe aqui o símbolozinho, todo mundo uniformizado, numa coisa meio militarista, tá? E qual que era a intenção desses partidos, tá? Basicamente, como era a intenção do fascismo,
ele era uma mescla de poder total estatal, então o Estado era enorme, né? O Estado interferia na economia, o Estado tinha que interferir na indústria, o Estado extremamente militarizado, né? A intenção era que as forças militares representassem ali as intenções estatais no país, tá? Isso aliado a certos valores conservadores, tá? Como, por exemplo, valores religiosos, valores patriarcais e tudo mais, só que numa dinâmica totalitária, ou seja, numa dinâmica em que você não conseguia fugir disso daqui, porque ela se levantava, né? Os fascismos eles ganhavam força na medida que eles estavam se levantando como uma força totalitária nacionalista em oposição à famosa ameaça comunista, tá? Então é basicamente isso que o Partido Integralista ele era, tá? Era um partido de extrema direita que tinha ali como intenção combater a avançada comunista no Brasil através de pregações de cunho fascista, beleza? Tem aqui até coisa interessante, né? Olha só, um dos lemas que o livro vai destacar aqui é esse aqui: cérebro de homem, físico de mulher e coração de criança. Olha só que coisa doida, né? Isso daqui na época era reconhecido como uma coisa, sei lá, que despertava valores interessantes. Hoje em dia só desperta preconceito, né? Como se o cérebro do homem fosse melhor que o da mulher, como se o físico da mulher fosse, sei lá, mais sensual, né, do que o do homem aqui, e o coração de criança ali dizendo que a pessoa perfeita, o partido perfeito tem que ter essas três atribuições aqui. Isso aqui é um absurdo, né? Mas, na época, a ação integralista ela vai tomar bastante força no país, tá? Além disso, do outro lado, nós temos a Intentona Comunista, tá? A ANL. Quando a gente fala de força comunista na década de 30 no Brasil, a ANL, tá? A gente tem duas que a gente tem que saber que existem, tá? O lado legal, que é o PCB, e a ANL, que é o braço ilegal ali do comunismo no Brasil, tá? O que era o PCB? O PCB era o partido político que foi feito realmente por meios legais e tudo mais do comunismo, tá? Então era o Partido Comunista do Brasil, tá? Do Brasil. O que era a ANL? Tá? A Aliança Nacional Libertadora, ela era um braço do pensamento revolucionário comunista no Brasil que não estava necessariamente ligado aos meios legais da coisa, tá? Podia estar ali promovendo, sei lá, atentados e coisas assim durante a sua existência. Qual era a intenção deles aqui? A intenção, né, é uma coisa importante, né? Esses dois aqui, eles tinham ligação, isso aqui é comprovado, assim como o Partido Integralista tinha ligação com os fascismos europeus, sobretudo o fascismo italiano, a ANL tinha ligação com a famosa KGB, tá? Ninguém era inocente nessa história, não. Eles estavam aqui promovendo o intuito russo aqui no Brasil, tá? O intuito do comunismo russo aqui no Brasil. Qual era a intenção desses daqui, né? A intenção desses daqui era destituir o Vargas, vai se tornar isso, não é no começo, mas se tornar destituir o Vargas e colocar um governo aos moldes do comunismo, tá? Na ditadura do proletariado no país, tá beleza? Essa que é a intenção desses daqui. A intenção dos integralistas é buscar estabelecer o fascismo no país, tá bom? São essas as duas forças maravilhosas que estão atuando no Brasil durante a década de 30. Como é que essas duas vão se... Como é que eu posso dizer? Como é que elas duas vão conviver com o governo Vargas, tá? Isso depende da época. Durante um tempo, o Vargas, que é uma mente questionável, mas sem dúvida genial, né? O cara era brilhante, ele vai tirar proveito dos dois lados da moeda, tá? Ele vai fazer reuniões de partido, ele vai participar de eventos de partidos dos dois lados aqui, trocando favores e conseguindo interesses aí, tanto dos integralistas quanto dos comunistas, tá?
Porém, em dado momento, o Vargas ele vai acabar, os comunistas vão acabar se distanciando do Vargas à medida que eles reparam que o Vargas está preparando o caminho para instalar um governo fascista no Brasil. Tá bom, gente? Bom, então vamos lá para o Estado Novo. Aqui tem umas coisas sobre discussão de gênero e tudo mais. Isso aqui tudo é muito interessante para entrar, mas eu acho que isso daqui vai ficar mais legal se a gente fizer um trabalho sobre a década de 30. E eu vou passar isso para vocês aí, talvez no plural, tá? Do que se a gente entrar propriamente na aula, porque senão a gente vai acabar abrindo demais o leque. A gente quer que as aulas sejam práticas para vocês, certo? Alguém mais entrou. Bom, Estado Novo. Vai acontecer o seguinte, né? Em 1937, o Vargas ele vai instalar uma ditadura no Brasil. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer para instalar essa ditadura no Brasil, se o Brasil está ali tentando fugir de um governo complicado, que era o governo oligarco, se houve uma revolução em 30 para tentar tirar ali o poder das oligarquias, tirar o poder e dar um poder mais democrático, como é que o Vargas ele vai conseguir subverter isso ao ponto de ele conseguir instalar uma ditadura, tá? Lembra que aqui, ó, em 37, ele tá para sair, tá? Em 38 era para correr, era para ele já estar fora, tá? De acordo com a nova Constituinte. Vocês lembram disso, né? Ele ia até 38, em 38 tinha que ocorrer novas eleições e aí ele ia perder ali o direito de ser eleito, tá? Como é que ele vai fazer então para instalar uma ditadura no país? Ele vai fazer o seguinte, ele vai se aproveitar do discurso que tem tomado conta do mundo, que era o discurso anticomunista, tá? Cadê? O anticomunismo. Ele basicamente vai fazer o seguinte, ele vai fazer o uso de um falso documento que vai ser usado para dizer que a intentona comunista está planejando um golpe de Estado para transformar o Brasil numa nova república comunista na América do Sul, tá? Ele vai aproveitar isso e vai declarar estado de sítio no Brasil. O que é estado de sítio? Alguém sabe? Não? Vamos lá. O que é estado de sítio? Basicamente ele fala o seguinte, ele fala que o Brasil ele está em estado de guerra, tá? Estado de sítio é a mesma coisa que declarar um estado de guerra, que o Brasil está sendo atacado. No caso, ele estaria sendo atacado por forças internas e externas, né? Porque, vamos lembrar que a intentona comunista, a famosa intentona comunista, ela tinha ali ligações com a Rússia, tá? Com a Rússia não, né? Pelo amor de Deus. A URSS. Então ele vai declarar que o Brasil está sendo atacado por forças internas e externas e para garantir a integridade nacional é necessário instalar o chamado estado de sítio, onde o poder do executivo é ampliado para que ele tenha maior autonomia para evitar uma situação de conflito, tá? Para ele evitar uma situação de guerra ou para ele governar em uma situação de guerra com menos burocracia, digamos assim, tá? Isso amplia gigantescamente o poder dele. Ele vai instalar o estado de sítio e mais para frente ele vai fechar o Congresso, tá? Deixa eu até ver se eu acho aqui onde é que ele vai fazer isso. Ele vai fechar o Congresso, aqui ó, vai dissolver a Assembleia Constituinte e vai impor uma nova Constituição, tá bom? Em 10 de novembro de 1937 ele vai fazer isso. Qual Constituição é essa? Vai ser a Constituição conhecida como Constituição Polaca, porque vai ser baseada na Carta da Polônia, tá? Na Carta Magna Polonesa, na Constituição polonesa, tá bom? Instalando assim o que ele vai chamar de Estado Novo, que é o período ditatorial do seu governo, tá? O que o Vargas ele vai fazer durante o Estado Novo? Engraçado, o livro de vocês ele reduziu o Estado Novo a 3 parágrafos, gente. 4 parágrafos. O que ele vai fazer no Estado Novo, né? Basicamente, ele vai centralizar o poder na mão dele o máximo que ele pode, tá? Ele vai dissolver o Congresso, ele vai estatizar um monte de companhias no Brasil e ele vai começar a cercear a liberdade de pensamento no país, tá? Vai ser proibido ali, vai ter que passar pela chancela pública ali,
as mídias de comunicação, né? Então jornais, revistas, qualquer coisa que tiver que publicar, ele vai fazer uso disso para poder evitar críticas ao governo. Ele vai começar a fazer uma moção ali do que se chama de populismo, né? Que ele vai começar a tentar fazer políticas públicas às custas ali de uma certa prudência no governo dele, o que vai gerar uma dívida externa, uma dívida interna gigantesca no final do governo. E ele vai começar, então, a propagar ideias integralistas, ideias fascistas no Brasil cada vez mais, tá? A gente vai ter perseguição ali a políticos, a gente vai ter perseguição a jornalistas, a gente vai ter perseguição a artistas, tudo isso vai acontecer aqui dentro, tá? Algumas coisas são interessantes a gente falar que ele fez aqui para poder difundir melhor o seu projeto de governo. Uma delas foi um uso bastante estratégico e inteligente do rádio, tá? Rádio. Na época, não sei se rádio tem acento. Gente, não sei mesmo. Na época, TV era inacessível, tá? Já existia, salvo engano, TV aqui em 1937, mas era um negócio que não tinha no Brasil inteiro, tá? Tinha, sei lá, um ou outro rico ia ter alguma coisa parecida. O que existia em maior profusão? O rádio, tá? O Vargas ele vai ser responsável por criar uma programação de rádio chamada A Voz do Brasil. Do Brasil. Para que servia a Voz do Brasil? Servia para fazer uma ligação direta entre o presidente e o povo, tá? Assim, ele conseguia gerar uma sensação de proximidade entre ele e o povo comum, e a nação brasileira. Olha só que doideira. Qualquer semelhança aí... eu não sou o cara que critica absolutamente o governo Bolsonaro, nem sou completamente a favor dele, mas qualquer semelhança aí com o Twitter talvez seja mera coincidência, né? Não estou dizendo nada. Mas ele vai gerar aqui uma maneira de se comunicar de maneira próxima ao povo, gerando ali uma certa empatia com as pessoas que vivem naquela época, tá? Isso é o que vai gerar até hoje. Se a gente pergunta para uma pessoa que viveu a época ali, que é bastante idosa, que viveu a época, a gente percebe que o Vargas, pelas pessoas que viveram na época, ele tem até hoje existe muita gente que tem um certo carinho por ele, né? Que fala nele como se ele fosse uma espécie do que ele mesmo se chamava de pai dos pobres, tá? Por quê? Porque ele conseguia falar diretamente a essas pessoas e ele soube instrumentalizar muito bem esses meios de comunicação, tá? Para poder gerar. Sempre tinha uma polêmica, sempre tinha uma coisa, sumiu fulano, não sei o que tal. Ele ia lá, fazia um discurso, promovia ali as medidas que ele estava tomando, em teoria, para aplacar a pobreza, para melhorar a vida do cidadão médio, e aí ele conseguia de novo que as pessoas tivessem ali um interesse uma proximidade com ele, tá? Bom, o Vargas, ele, por ser uma pessoa próxima ao fascismo, ele vai ter um momento aqui que eu acho que é interessante, é que a gente pode até voltar no outro capítulo. Eu lembro que eu falei com vocês que eu achava legal falar desse capítulo aqui, que é o período da guerra, né? Na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, quem está governando o Brasil é o Vargas, né? E o Vargas, ele era um cara que tinha ali a sua proximidade com o governo fascista italiano, ele tinha ali a sua proximidade, inclusive com a ideia extremamente de pessoa política, né, de se transformar num símbolo político bem parecido com os líderes fascistas, com os líderes nazistas, né, com líderes totalitários em geral. Então ele tinha ali um interesse em entrar na guerra, aparentemente, né, um interesse pessoal em entrar na guerra ao lado do eixo na Segunda Guerra Mundial. Mas ele não vai fazer isso, tá? Por que ele não vai fazer isso? Existem várias coisas que vão dizer, né? O mais provável, pelo menos dos motivos mais conhecidos, é a situação da siderúrgica brasileira, tá? Que estava sendo, que havia aqui acordos, né, entre o Brasil e Estados Unidos para ajudar na construção da indústria siderúrgica brasileira, e ele sabia que ele ia perder isso se ele entrasse do lado do eixo, tá? Então, apesar dos pesares,
apesar da vontade pessoal do Vargas, ele vai mandar o Brasil para a guerra ao lado dos aliados, tá? O Brasil, isso daqui é uma coisa muito interessante, gente, porque pouca gente fala disso. O Brasil, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele lutou na Itália na Segunda Guerra Mundial, onde ele libertou várias cidades italianas ali do governo fascista, tá? Foram os famosos pracinhas, não tão famosos quanto deveriam, né? Estou escrevendo até errado aqui. Pracinhas. Que foram os soldados brasileiros que lutaram ali na guerra, tá? Deixa eu anotar aqui certinho. Pracinhas. Basicamente, esses soldados aqui eles foram lá lutar para a libertação da Itália e eles foram reconhecidos ali pela situação italiana. Existem cidades italianas que têm monumentos a eles até hoje, não só por terem lutado muito bravamente, né, porque o equipamento às vezes era pior do que o do exército inimigo, porque havia menores condições ali de vitória, então lutaram com muita bravura, né, com muita dedicação, mas foram reconhecidos pela calorosidade com que eles tratavam ali as pessoas dos povoados que eles libertavam, tá? Há relatos deles, por exemplo, dividindo até comida que era mandada para as tropas com as pessoas de lá, com os italianos, com as pessoas que estavam sob a pressão ali do regime fascista, tá? O que é uma coisa muito interessante, né? Normalmente exército, gente, seja o exército que está lutando ali ao lado dos ideais que a gente acha justo ou não, dentro da guerra, a guerra é um negócio muito selvagem, tá? Então a selvageria costuma prevalecer nas tropas também. Mas eles não fizeram isso, tá? Foram reconhecidos aí por muita gente como grandes heróis de guerra, tá? Por algum motivo, no Brasil mesmo, a gente tem pouco contato com a história deles. Seria até interessante, talvez, também recomendar um trabalhinho para vocês poderem pesquisar sobre os pracinhos e verem aí as suas contribuições para a guerra, tá? Então, o Vargas ele vai entrar na guerra ao lado dos aliados, tá? Mandando soldados para lutar na Itália, principalmente, combatendo ali a força fascista, embora ele próprio seja alguém que tem essa proximidade com governos fascistas, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Cadê? Onde é que a gente estava? Mulheres integralistas. Bom, sobre o governo dele, uma coisa que vai marcar o governo de Vargas nessa época da sua ditadura, do Estado Novo, é o seu nacional-desenvolvimentismo, tá? O que é o nacional-desenvolvimentismo? É a criação de planos econômicos, a centralização da economia nas mãos dele mesmo, tá? Ele vai promover ali uma criação de uma série de indústrias brasileiras, tá? Indústrias essas que vão ser indústrias estatais, beleza? Por isso, nacional desenvolvimentismo. Como é que aconteceu a Revolução Industrial na maioria dos países, onde ela brotou, né? Na Inglaterra, Estados Unidos e afins? Através do que a gente chama de poder privado, né? Pessoas que tinham dinheiro, ou às vezes que não tinham dinheiro, que tinham uma ideia, sei lá, alguma coisa assim, mas em geral pessoas que tinham dinheiro construíram as fábricas e começaram ali a fazer uma manutenção da economia, que era através de companhias privadas, tá? Que tinham ou não ali um incentivo do governo, mas era uma coisa privada. O Vargas, o que ele vai fazer no Brasil é um desenvolvimentismo, uma criação industrial através do Estado, tá? Uma coisa bem diferente do que seria o liberalismo tradicional. E é até interessante, né? Isso daqui é muito parecido com o que vai acontecer na Rússia de Stalin, tá? O Stalin ele vai ter uma postura de criar indústria ligada ao Estado lá também, né? Embora eles tivessem divergências consideráveis aí no pensamento, porque o Vargas ele é um anticomunista, né? Ele se elegeu, ele fez a ditadura dele em cima do anticomunismo, existe aí uma conexão, tá? No pensamento, pelo menos nessa forma aí de fazer a economia fluir, tá? Isso também é muito comum aos governos fascistas, tá? Que geram ali
indústrias. Por quê? Porque se você tem uma indústria que ela é ligada ao Estado, aquela indústria é mais uma marca, mais um símbolo da força nacionalista, né? Então, essa que é a ideia dele ali. Ele vai conseguir aqui apoio com os Estados Unidos para poder fazer isso, tá? Que estavam precisando ali do apoio brasileiro para sua economia, uma vez que eles estavam envolvidos na guerra também. Bom, ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional com isso daí, tá? Vai criar o Conselho Nacional do Petróleo, o CNP. Eu não sei por que não está rabiscando aqui, mas tudo bem. Ele vai criar... Ih, que travou meu negócio todo aqui. Tá, ele vai criar essas daí, vai criar a Companhia do Vale do Rio Doce, vai criar a Companhia de Hidrelétricas ali de São Francisco, tá? Para poder estatizar, então, esse braço industrial brasileiro, beleza? Deixa eu dar um refresh aqui na minha página, porque ela resolveu não funcionar para a nação romana, tá? Então, para a nação brasileira, o que o Getúlio ele vai querer? Ele vai querer gerar símbolos também. Então, ele vai promover esse nacionalismo através da sua própria imagem, ele vai se simbolizar, ele vai tentar criar sobre si um mito. Qual é o mito que o Vargas está tentando colocar? Ele está tentando colocar sobre si a imagem do maior brasileiro, né? Do brasileiro ideal. A ideia é de que ele é uma espécie de pai para os outros brasileiros, ele tem uma figura paterna para os brasileiros, ao ponto que ele vai realmente falar isso abertamente, né? Quando ele vai falar que ele é o pai dos pobres, né? Ou seja, o que é o pai dos pobres? É aquele para quem as pessoas buscam ajuda quando elas não têm mais a quem recorrer, tá? Além disso, a gente vai ver uma série de outros símbolos, tá? De outros símbolos de caráter nacionalista que ele vai tentar emplacar. Ele vai proibir o ensino de línguas estrangeiras, por exemplo, no Brasil, para tentar acabar com a memória extra-brasileira que a população tinha, né? O Brasil é um país formado por colonos, né? Seja ali por ex-escravos, seja ali por portugueses que vieram na primeira leva, sejam pelos colonos industriais, né? Que vieram ali nas várias tentativas de colocar a indústria no Brasil. Italianos, alemães, chineses, japoneses, holandeses, o que seja, né? Ele vai proibir o ensino dessas línguas que era comum nas cidades, tá? Que eram cidades colonizadas, eram cidades que tinham ali presença muito forte de colonos. A gente vê, por exemplo, durante esse momento aqui em Petrópolis, isso vai repercutir, por exemplo. Alemães aqui em Petrópolis, pessoas que tinham um aspecto muito alemão, né, que tinham um olho azul, cabelo louro e coisas do gênero, durante um tempo eles vão ser execrados aqui na sociedade, tá? Existem relatos ali. Se vocês um dia tiverem interesse, depois da pandemia, e quiserem conhecer, lá no Museu Imperial existe um acervo fotográfico que mostra a cidade nessa época. Então a gente tem fotos de reunião de partido nazista aqui na cidade, reunião de partido integralista, e relatos ali, né, sobre a violência que alemães sofreram na cidade só por serem alemães, por exemplo, por não serem brasileiros, tá? Primeiro que eles estavam relacionados ali ao nazismo, e o Brasil se manifestou, né? Embora Vargas fosse favorável ao fascismo, o Brasil se manifestou sempre contra o nazismo, o povo brasileiro em sua maioria, tá? E um pouco também por causa das políticas do próprio Vargas, que acabavam, né, criando essa tensão ali entre os brasileiros e as suas origens migracionais, né, que não eram nacionalistas o suficiente para ele. Deixa eu ver aqui. Caderno. Não é aqui não. Tá? Bom, o que vai acontecer? Os pracinhas vão voltar da guerra e a imagem, né, a força política do Vargas, ela vai ter começado a sofrer desde o início da guerra. Por quê? Justamente por causa das proximidades do Vargas com o governo fascista, tá? Com as relações fascistas. Isso vai começar a pesar na imagem dele. Em 1900... Deixa eu só abrir aqui para não errar a data, porque senão vocês vão me bater. Mas o Vargas ele vai renunciar, tá? Eu vou achar a data aqui já para vocês. Mas o Vargas ele vai renunciar, porque ele vai ver que a moral dele está caindo. Vai renunciar. Vão haver novas eleições.
vão haver novas eleições, não, perdão, vai assumir o governo o presidente do Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Vargas, tá? E aí vai acontecer uma coisa que é muito interessante, isso aí acho que a gente só vai conseguir ver na próxima aula. Após a queda do governo do Vargas, após ele sair com a renúncia, 4 anos após vão haver as primeiras eleições diretas dessa nova Constituição, dessa República Democrática aí que finalmente vai conseguir, né? 15 anos depois da tomada de poder por Vargas lá em 1930, isso em 1945, quando ele vai sair do poder, quando vai ter as novas eleições, perdão. 15 anos depois, tá? E o que vai acontecer?